Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula de Lumion. Hoje nós vamos dar continuidade no nosso projeto. Nesse caso, para hoje, vamos inserir alguns objetos, árvores, vamos colocar algumas texturas, alguns mapas assim no chão em frente do nosso projeto. Eu depois vou vos mostrar a nossa referência para nós termos noção do que é que nós vamos fazer hoje. Mas primeira coisa, nós vamos posicionar a nossa câmera para termos noção de como é que vai ficar posicionado o nosso projeto ao renderizarmos. E depois é que nós vamos inserir as árvores, porque tal como disse na aula passada, existem casos que alguns elementos não aparecem na nossa cena. Então, para evitarmos essa coisa de colocarmos vários objetos, deixar o nosso projeto pesado por coisas que nem vão aparecer na nossa cena, primeiramente vamos posicionar a nossa câmera e depois vamos começar a colocar árvores, vamos colocar pedras, vamos colocar outros elementos, tal como está na nossa imagem em que vamos trabalhar. Eu vou aqui abrir a imagem mais uma vez. Então, a nossa imagem no final, na hora de renderizar, vai ficar assim. Então, o que é que nós vamos fazer hoje? Hoje vamos colocar essas árvores que estão aqui na parte de trás. Depois vamos inserir também essas que estão aqui na parte de frente. Mas para isso, primeiramente vamos posicionar a nossa câmera para termos mais ou menos algo parecido a isso, centralizando o nosso projeto e colocando esses elementos tal como estão dispostos aqui. Então vamos voltar lá no Lumion para fazermos esse procedimento. Para posicionarmos a nossa câmera, para fazermos a captura da nossa cena, nós viemos aqui. Então, primeiramente vamos baixar. A posição da nossa câmera é mais ou menos essa. Vamos vir aqui em foto. Aqui em foto podemos mexer alguns parâmetros. Aqui na altura está 3,20. Podemos baixar aproximadamente para 1,99 ou 1,75. Acho que assim está bom. E podemos aumentar a distância focal. A nossa distância focal pode ficar assim, ou podemos afastar um pouquinho mais e aumentar a distância focal. Depois de aumentarmos a distância focal, podemos fazer a fotografia. Viemos aqui numa dessas caixas e clicamos em armazenar foto. Ainda podemos também deletar um pouquinho mais para centralizar um pouquinho mais a nossa cena. Se vocês verem, tem algumas barras, duas horizontais e duas verticais. Essas servem exatamente para nos orientar em termos de enquadramento fotográfico. Repare que o que é que nós podemos fazer? Podemos aproveitar essas três linhas. Por exemplo, a linha de baixo é que faz o horizonte da água e a linha de cima é que praticamente centraliza o projeto e o resto é o céu. Como também podemos centralizar nosso projeto usando as linhas verticais. Então, essa é a forma que nós temos de nos orientar no projeto. Então, depois disso, podemos fazer a atualização da nossa captura. Então, o que nós temos aparente aqui na nossa cena é essa parte toda de trás e essa parte também. E aqui nessa parte de frente, onde nós vamos colocar as outras árvores e também algumas pedras. Então, já capturamos a cena, podemos vir aqui no nosso projeto para começarmos a inserir alguns elementos. Na referência que nós temos nessa parte de frente algumas pedras. Então vamos inserir essas pedras e depois vamos inserir também essas árvores. Para nós conseguirmos inserir esses elementos, nós temos que ir na aba Objetos e vir aqui em Natureza. Damos 2 cliques em Natureza e automaticamente abre a nossa biblioteca de árvores e outros elementos da natureza. Primeiramente vamos inserir algumas árvores. Podemos pegar uma árvore que nós temos aqui, pode ser essa, inserimos aqui. Podemos pegar outras árvores também, inserimos aqui. Repare que para nós inserirmos as árvores, basta nós darmos um clique por cima da árvore que nós queremos inserir, ela automaticamente vem na nossa cena e nós inserimos. Nesse lado temos essa árvore que não tem nenhuma folha. Essa árvore nós encontramos aqui, é exatamente essa. Pegamos a árvore e inserimos na nossa cena. Essa árvore é muito boa naqueles casos que nós queremos fazer a sombra numa parede.
fica muito bonito aquele desenho na parede, né? Então, nós podemos voltar aqui na nossa imagem, ver o que é que nós temos, ou podemos pegar também outras árvores lá no Lumion para não precisa estar exatamente igual com o que nós temos aqui, ok? Então, podemos pegar outras plantas e inserirmos aqui na nossa cena. Agora vamos inserir algumas pedras. Temos várias pedras aqui. Podemos pegar essa. Está muito grande, mas podemos diminuir. Pegamos, viemos aqui em escala e diminuímos o tamanho da pedra. Podemos pegar mais uma pedra, posicionamos aqui e assim sucessivamente. Rotacionamos. Repare que todos esses comandos que eu estou a usar já tivemos nas aulas passadas. Então, se ainda tens dúvida, vai ver as outras aulas que é para conseguires ter noção de como funcionam esses comandos, ok? Então, podemos posicionar assim. Podemos meter também uma pedra aqui na parte de trás para esconder um pouquinho esse vazio que nós temos aqui. O que é que nós podemos fazer? Podemos copiar essa pedra aqui na parte de trás. Para nós copiarmos um elemento, um objeto aqui na nossa cena, o que é que nós fazemos? Clicamos no elemento e ao mesmo tempo clicamos em Alt, ok? Opção mover mais Alt, nós conseguimos copiar um objeto que nós temos na nossa cena. Então depois de nós copiarmos, podemos ampliar. Podemos ir na nossa cena que nós capturarmos para ver como é que está a ficar a nossa imagem, ok? Então, a nossa imagem já está assim. Agora, o que é que nós podemos fazer? Podemos acrescentar mais algumas plantas aqui perto. Depois vamos colocar as plantas lá ao fundo, ok? Vamos voltar aqui na nossa cena a criar. Vamos voltar aqui em criar e vamos colocar mais algumas plantas. Podemos colocar essas plantas aqui. Se nós quisermos colocar várias cópias, podemos dar vários cliques ao mesmo tempo, ok? Assim nós conseguimos colocar várias cópias de árvores ao mesmo tempo, ok? E vamos pegar também algumas árvores e colocar lá ao fundo. Podemos dar vários cliques para inserir essas árvores aqui. Ou também podemos fazer a colocação em massa. Repara, aqui no carregamento em massa, nós conseguimos de uma única vez colocar várias árvores ao mesmo tempo e monitoramos aqui na questão de número de itens, direção aleatória, espaçamento e deslocamento aleatório também, ok? Então, podemos vir aqui para ampliarmos algumas dessas árvores, porque como está muito no fundo, tem algumas árvores que vão aparecer muito pequenas, então podemos ampliar aqui o seu tamanho, ok? Então é isso que nós fazemos quando estamos a criar um projeto. Podemos acrescentar algumas árvores, modificar também o tipo de árvores, podemos inserir essas árvores que são um pouquinho maiores. Agora podemos ver novamente aqui na nossa cena como é que ficou. Repare que já conseguimos ter alguma paisagem lá ao fundo.
Se calhar podemos inserir mais algumas coisas aqui na parte de baixo, mas já conseguimos ter uma pequena composição daquilo que nós pretendemos no nosso cenário. Então, para a aula de hoje ficamos por aqui e vamos dar continuidade na próxima aula. Então deixa um like, deixa seu comentário, vemos na próxima aula e tamo juntos.